Ora bem, eu penso que em questão de som está bom. Nós vamos, portanto, iniciar a nossa celebração deste domingo e, portanto, vamos criar condições, podemos ficar de pé e, entretanto, vamos escutar, ou cantar ou participar com um cântico de entrada. Louvai o Senhor, povos de toda a terra. Aclamai a Deus, com brados de alegria. Então, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a hora e o local em que nos esteja a acompanhar. Eu vos saúdo a todos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Se nós estivéssemos a pedir um tempo, se calhar não encontrávamos tempo tão bom para agora estar aqui, atendendo aos últimos tempos em que tem sido uma autêntica canícula, com, de facto, umas temperaturas altíssimas. Ainda bem que está a temperatura agradável. Vamos também procurar, com este som de fundo, como nos dizem do Brasil, que se está a escutar os passarinhos, vamos, de facto, ter presente também todos aqueles que estão na nossa companhia. Como digo, aqueles que estão mais longe neste momento são os do Brasil, às 5h30 da manhã, que nos acompanham em direto, e também a todos aqueles que de outras proveniências também estão connosco. Sejam todos bem-vindos, hoje atendendo à especificidade deste tempo concreto. Nós vamos também fazer uma coisa que não tem sido muito habitual, mas que, como agora não temos missa à semana, vamos também lembrar aqueles que eventualmente possam também ser da nossa vontade, e por isso nesta celebração vamos ter presente, lembrados pela Irmandade do Santíssimo Sacramento, o José Estima Morgado e também o Juvenal Tavares de Oliveira, ambos falecidos há pouco tempo, e que são irmãos desta Irmandade. E também vamos lembrar nesta Eucaristia o Eugênio Castanheira, no 30º dia após a sua morte. E para além da morte vamos lembrar também a vida, vamos lembrar ao Senhor todos nós, todos os que aqui nos encontramos, todos aqueles que nos acompanham também através da internet, e para que possamos todos celebrar dignamente esta nossa celebração, deixar que vos faça um convite para que nos recolhamos por alguns instantes. Os passarinhos podem nos ajudar a criar este silêncio, a dar conta em que às vezes era melhor estar calado do que aquilo que nós dizemos, em que às vezes, de facto, aquilo que esteve menos bem não é só aquilo que fizemos de mal, mas também aquilo que não fizemos de bem. Por tudo isto e por muito mais, confessemos-nos pecadores. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões,
por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Somos o teu povo pecador, toma a nossa vida de pecado e dor, enche-nos de espírito de amor. Deus Todo-Poderoso e nosso amigo, tenha misericórdia, piedade e compaixão de cada um de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Sede propício, Senhor, aos vossos servos e multiplicai neles os dons da vossa graça, para que, fervorosos na fé, esperança e caridade, perseverem na fiel observância dos vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Hoje, como sabem, é Casal de Álvaro que vai animar em termos de liturgia da palavra esta nossa celebração, por isso escutemos com atenção estas leituras que são, na minha perspectiva, muito interessantes, porque acabam por... leia devagar, já me estava se me lembrava o nome? Camila. A Camila. Leia devagar, Camila, leia devagar, por favor, porque esta leitura vai-nos dizer coisas que nós às vezes esquecemos. Leitura do livro da sabedoria. Não há Deus, além de vós, que tenha cuidado de todas as coisas. A ninguém tendes de mostrar que não julgais injustamente. O vosso poder é o princípio da justiça e o vosso domínio soberano. Torna-vos indulgente para com todos. Mostrai a vossa força aos que não acreditam na vossa omnipotência e confundis a audácia daqueles que o conhecem. Mas vós, o Senhor da força, julgais com bondade e governais-nos com muita indulgência, porque sempre podeis usar da força quando quiserdes. Agindo deste modo, ensinaste ao vosso povo que o justo deve ser humano e aos vossos filhos desta esperança feliz de que, após o pecado, dais lugar ao arrependimento. Palavra do Senhor. Senhor, sois um Deus clemente, sois um Deus clemente e compassivo. Senhor, sois um Deus clemente
vós, Senhor, sois bom e indulgente, cheio de misericórdia para com todos os que vos invocam. Ouvi, Senhor, a minha oração, atendei à voz da minha súplica. Todos os povos que criastes virão adorar-vos, Senhor, e glorificar o vosso nome, porque vós sois grande e operais maravilhas. Vós sois o único Deus. Senhor, sois um Deus bondoso e compassivo, paciente e cheio de misericórdia e fidelidade. Voltai para mim os vossos olhos e tende piedade de mim. Senhor, sois um Deus clemente, sois um Deus clemente e compassivo. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, o Espírito Santo vem em auxílio da nossa fraqueza, porque não sabemos que pedir nas nossas orações. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis. E aquele que vê no íntimo dos corações conhece as aspirações do Espírito. Sabe que ele intercede pelos santos em conformidade com Deus. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus às multidões mais esta parábola: o reino dos céus pode comparar-se a um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi-se embora. Quando o trigo cresceu e deu fruto, apareceu também o joio. Os servos do dono da casa foram dizer-lhe: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, então, o joio? Ele respondeu-lhes: foi um inimigo que fez isso.
Disseram-lhe os servos: queres que vamos arrancar o joio? Não, disse ele, não suceda que ao arrancardes o joio, arranqueis também o trigo. Deixai-os crescer, ambos, até à ceifa, e na altura da ceifa direi aos ceifeiros: apanhai primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar, e ao trigo recolhei-o no meu celeiro. Jesus disse-lhes outra parábola: o reino dos céus pode comparar-se a um grão de mostarda que um homem tomou e semeou no seu campo, sendo a menor de todas as sementes, depois de crescer, é a maior de todas as hortaliças e torna-se árvore, de modo que as aves do céu vêm abrigar-se nos seus ramos. Disse-lhes outra parábola: o reino dos céus pode comparar-se ao fermento que uma mulher toma e mistura em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Tudo isto disse Jesus em parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, a fim de se cumprir o que fora anunciado pelo profeta, que disse: abrirei a minha boca em parábolas, proclamarei verdades ocultas desde a criação do mundo. Jesus deixou então as multidões e foi para casa. Os discípulos aproximaram-se dele e disseram-lhe: explica-nos a parábola do joio no campo. Jesus respondeu: aquele que semeia a boa semente é filho do homem, e o campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno, e o inimigo que semeou é o demónio. A ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Como o joio é apanhado e queimado no fogo, assim será no fim do mundo. O Filho do Homem enviará os seus anjos, que tirarão do seu reino todos os escandalosos e todos os que praticam a iniquidade, e hão de lançá-los na fornalha ardente. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai, e quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Ora, acomodem-se. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos, para todos vós que sois aqui da nossa paróquia de Nossa Senhora da Assunção de Espinhel, seja para todos quantos aqui se encontram e que, não sendo desta nossa paróquia, estão hoje também aqui connosco, por conveniências várias, nomeadamente também dos horários, e também para aqueles que nos acompanham mais longe, como o Marcelo, que está em São Paulo, como o José Luís, que está no Rio de Janeiro, como também há outros aqui também da nossa paróquia e também de outros locais que estão aqui na nossa presença. Sejam todos bem-vindos. Estas leituras que tivemos ocasião de escutar acabam por nos situar nesta problemática que são as parábolas do reino. Algum de vós que está aqui ainda se lembra de qual foi a parábola do domingo passado? Com um bocadinho de jeito, vocês vão lá. Foi, sim, senhor. Foi a parábola do semeador, então não foi? Em que a semente caía no caminho, nas pedras, na areia e também na terra boa. E, portanto, isto foi no domingo passado. E, portanto, um convite para que nós, porque a semente é sempre boa, o problema está no terreno. O problema está no nosso coração. E esta história que Jesus contou, ou que São Mateus nos contou e que pôs na boca de Jesus e que nós escutamos no passado domingo, hoje tem continuidade. E se no domingo foi o semeador, desta vez volta de novo à sementeira, só que desta feita é alguém que semeia
trigo e, inexplicavelmente para ele, além do trigo, aparece o joio, a cisânia, aparece ervas daninhas, a ponto dele dizer que é preferível, que era melhor de facto arrancar o joio e não sei mais quantos, só que depois poder-se também arrancar. Eu não sei, sinceramente, os meus conhecimentos da agricultura já não são aquilo que eram ou aquilo que foram quando eu era mais novo, mas penso que deve ser muito complicado no trigo, enquanto ele está, deve ser muito complicado estar a apanhar também o joio, não sei, mas de facto, a nascer e estarem de tal maneira entrelaçados, penso que é muito complicado. Mas a questão aqui, meus amigos, a questão de Jesus ao contar esta história, esta e as outras todas, foi a história do joio, foi a história do grão de mostarda, embora aqui com um outro sentido, o grão de mostarda que é pequenino, mas que pode, se quiser, transformar-se numa árvore grande, apesar de ser das sementes mais pequenas, e depois também a questão do fermento, que é a mesma história. Eu sou do Vale de Ilhavo, uma terra que é conhecida por ter bom pão, e de facto muitas vezes eu vi em casa da minha avó, de facto a massa coberta e de facto o fermento que ela punha para crescer. Mas aqui é o outro sentido também, é o facto de sermos também nós convidados a pôr a render aquilo que de bom nós temos, porque também, como aqui se fala, há muitas vezes joio no meio desta história toda. E então era aqui que eu queria perder um bocadinho de tempo. Isto porque a primeira leitura diz-nos, por isso é que eu vos chamei a atenção para ela, diz-nos que o nosso Deus é um Deus ao contrário daquilo que as nossas cabeças às vezes pensam. E o que é que as nossas cabeças às vezes pensam? Imaginamos um Deus castigador, imaginamos um Deus com cara de sério, imaginamos Deus sentado num cadeirão, quase que com um caderno de arriscar e desarriscar, e quase que, então, quantas missas? Está bem. Então, quantas comunhões? Certo. E então, aqui não, então, correu mal. E então, então não deve haver, então, céu, inferno. Ouçam, e o nosso Deus não é nada disto. O nosso Deus, como aqui se diz, na primeira leitura, o vosso poder é o princípio da justiça e o vosso domínio soberano torna-vos indulgente para com todos. Mostrais a vossa força aos que não acreditam na vossa omnipotência, mas vós, o Senhor da força, julgais com bondade. Porque sempre podeis usar a força quando quiserdes. Agindo deste modo, ensinastes ao vosso povo que o justo deve ser humano, e aos vossos filhos desta esperança feliz de que após o pecado dais lugar ao arrependimento. Quer dizer, ao contrário daquilo que se calhar às vezes porventura possamos pensar, o nosso Deus é um Deus de amor. O nosso Deus é um Deus de oportunidade e de oportunidades. O nosso Deus é um Deus que dá tempo ao tempo. É um Deus que não atua só porque está chateado da cabeça e vai castigar. O nosso Deus não é nada disso. O nosso Deus é alguém que nos ama e que está sempre pronto a que nós mudemos. Esta história do joio e do trigo é exatamente isto com o que eu estou aqui a falar. O trigo, e de repente aparece o joio. Oh Senhor, então queres que a gente vá apanhar o joio e vamos queimá-lo? Calma. Deixai que os dois cresçam. Sabem que isto não é só para os outros, porque às vezes quando a gente fala assim, mas isto é o fulano, que ele é que nunca vem à missa. Aquele é o fulano, está sempre a dizer mal das pessoas. Aquele é um beato falso. Aquele é isto e aquele é aquilo. Esquecemos de uma coisa. É que o joio,
ao estar aqui a crescer ao lado do trigo, isto quer dizer que nós somos bons e maus. Não digo que seja ao mesmo tempo. Às vezes somos bons e às vezes somos maus. Às vezes somos trigo e às vezes somos joio. Às vezes dizemos bem das pessoas e às vezes nem as podemos ver. Às vezes fazemos isto e aquilo isso, porque nos apetece, e às vezes somos capazes até de nos surpreender a nós próprios pela capacidade que nós temos de fazer o bem, porque também o fazemos. Ou seja, trigo e joio não é só nos outros, bons e maus. Não, nós às vezes somos bons, nós às vezes somos maus. E cá está a indulgência de Deus que falava aqui a primeira leitura. Por isso é melhor dar tempo ao tempo. Não vamos julgar pelas aparências. Quantas vezes nos apetece castigar os maus porque fizeram coisas más? E acabamos muitas vezes por não dar oportunidade a que essa pessoa mude. Às vezes nós somos maus, mas às vezes determinados acontecimentos e circunstâncias fazem com que a gente mude. Quantas e quantas pessoas não são aquilo que de facto que eram, por causa de acontecimentos, uns dramáticos, outros interessantes, outros alegres, outros tristes. Quantos de nós já não aprendemos à nossa custa a mudar de vida, a mudar o nosso coração com circunstâncias adversas, com o joio que às vezes é colocado pelo inimigo no nosso caminho? Quantas e quantas vezes é que nós já não mudamos de vida por causa destas circunstâncias? O que é isto senão o joio? O joio. E porquê é que mudamos? Mudamos porque o nosso Deus teve a capacidade de nos fazer entender que há coisas que não mudam de um dia para o outro. Há circunstâncias que não mudam de uma hora para a outra. Temos que os deixar crescer ambos. Até porque se a gente for a tentar mudar, eles estão tão entrelaçados que ao tentar mudar para o bem, acabamos também por fazer mal. Deixai crescer ambos. E na hora da ceifa, conforme aqui nos diz Jesus Cristo, eu direi aos ceifeiros: apanhai primeiro o trigo e lançai-o para a fornalha, e o trigo para o meu celeiro. Portanto, eu diria que esta palavra de Deus que nós hoje tivemos ocasião de escutar, e eu estou só a falar da parábola do trigo e do joio, podia falar das outras, mas para não demorar muito mais tempo, é de facto para nós um motivo para que nós reflitamos acerca daquilo que fazemos, acerca da nossa vida, que nem sempre é vida, acerca destas circunstâncias do nosso viver, que nem sempre que é aquilo que nós desejamos. E nem sempre é aquilo que nós esperamos, e nem sempre é aquilo que que seria expectável, ou que por qualquer motivo estaríamos à espera. E a palavra de Deus vai nos dizer isto. E nós temos a sorte, sabem? Nós temos a sorte que o Deus que nós acreditamos é um Deus de amor. Ao contrário de muitos nossos irmãos que têm outras ideias sobre a fé e sobre Deus, porque uns, como é o caso do Japão, são os shintoístas, outros budistas, outros hinduístas, outros islâmicos, outros judeus. As pessoas podem ser boas, no país não está isso em causa. A questão é a imagem que se tem de Deus. E a nossa imagem, eu quando digo nossa, estou a falar dos cristãos católicos, estou a falar dos cristãos protestantes, estou a falar dos cristãos ortodoxos, que são todos estes são cristãos, e estes todos, podemos divergir nisto e naquilo, nos santos e Nossa Senhora e não sei mais quantos, mas ouçam, o essencial permanece. E o essencial que nós acreditamos é que o nosso Deus é um Deus de amor, que nos envia o próprio Filho e que nos diz:
Eu quero que tenham vida e vida em abundância. E se às vezes a vossa vida não é aquilo que sonhais, se às vezes a vossa vida e a vossa existência não é de facto cheia das coisas que são importantes e que nos realizam, também não deixa de ser menos verdade que Ele nos acompanha a dar a volta por cima. Só que Ele não faz por nós aquilo que nós temos que fazer por nós próprios. O nosso Deus é tão nosso amigo que não nos obriga nem nos impinge. Toma lá, é assim, vai por ali, por lá, que és feliz. Olha, tu podes ir por ali, que és feliz, podes ir por ali, que é capaz de ser mais complicado, mas tu é que decides. E é este nosso Deus, assim, mãos largas, que está disposto sempre a dar mais uma oportunidade, a deixar que o joio cresça ao lado do trigo. Não é para estragar o trigo, é para ver se ele muda, o joio. Para ver se as coisas menos boas que nós temos se transformam. Vamos pedir ao Senhor, eu não queria demorar muito, até porque de facto agora o sol está a começar a brilhar com força e com calor. E vamos pedir ao Senhor, por todos nós que aqui estamos, para que Ele nos ajude a tirar uma radiografia ao nosso coração, à nossa vida, para que nos ajude a perceber onde é que temos que mudar, qual as coisas que temos que dar mais tempo. Ouçam, há coisas que não mudam de um dia para o outro. Nem vale a pena estar a pedir a Deus que nos dê coisas que são impossíveis. Não é que sejam impossíveis para Deus, mas não tem lógica estar a pedir a Deus coisas que demoram algum tempo. Seja na questão da saúde, seja na questão do luto, seja na questão de vícios ou de problemas familiares ligados com álcool e com outras substâncias e por aí fora. Não vale a pena. O Senhor que cuida dele e que ele mude, que amanhã esteja bom. Não é assim. Isto demora. Implica caminhada. Implica tempo. Implica estarmos abertos a este crescimento e a esta tomada de consciência que não é fácil. O crescimento do trigo e do joio demora um tempo também, não é pôr a semente e amanhã vamos... Não, temos que dar tempo ao crescimento e depois ao amadurecimento e depois à colheita e depois essas coisas todas. Que o Senhor Jesus nos dê este discernimento e para isso que nos dê esta possibilidade de estar atento aos sinais do tempo. O que é que Ele nos quer dizer? Ainda hoje, foi ontem, morreu de facto um bispo com Covid no Brasil. Dizia-me aqui o Marcelo, que era o evangelizador. Isto apanhado acontece a todos. E vamos pedir ao Senhor que o tenha no seu descanso, a ele, a todos aqueles que também nós lembramos nesta celebração, aos nossos que não disse o nome, mas cada um sabe bem quais são. E vamos todos pedir ao Senhor para que nos dê de facto esta capacidade de dar tempo ao tempo, às coisas que são importantes e que nós ainda não apuramos, para que amadurecidamente possamos de facto também ter acesso àquilo que o Senhor hoje nos quer também transmitir e dar. É aquilo que eu gosto tantas vezes de dizer: vida e vida com abundância. Como é bom não ter tempestade neste domingo da mostarda e do trigo, para que possamos ver de verdade como Deus quer ser nosso amigo. Lá diz o nosso poeta que está em São Paulo a acompanhar a nossa celebração. E então é ele que diz: coloquemos nesta Santa Missa o bispo da Diocese de Palmares, no Brasil, Dom Henrique Soares, que ontem à noite faleceu de Covid aos 56 anos. Esta morte está causando comoção, pois era um bispo evangelizador e muito atuante no Brasil inteiro. Ele viu na sua diocese o grão de mostarda que cresceu e se espalhou pelo país inteiro, diz aqui o Marcelo,
como digo, 4 horas mais cedo do que nós, que está a acompanhar a nossa celebração. Deus desafia-nos a termos a coragem de nos olharmos com verdade e deixarmos que Ele nos ilumine, para que, apesar de o joio crescer juntamente com o trigo, o amor prevaleça e possamos fazer a diferença na vida dos que nos são próximos. Que sejamos fermento, diz a Paula, também, que nos está aqui a ver. Bom dia, Padre Júlio, faz hoje 40 anos que me casei nessa linda igreja, que é de Espinhel. Isabel Tavares. Conhecem? É a sua cunhada? A Isabel Tavares, ela está onde? Na Austrália. Olá, Austrália, Sydney. Alô? E mais o quê? Diz o José Luís, que está em São Paulo, as nossas SEBs, comunidades eclesiais de base, é o que quer dizer isto, são este grão de mostarda, crescem como ele no meio do povo e fermentados pela palavra, muitos acabam virando capelas e paróquias com todas as dificuldades e apesar delas, com a força do Espírito, o trigo nos alimenta em detrimento das divisões que o joio possa trazer. Pronto, e há mais coisas, mas eu não vos vou amassar. Vamos continuar. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação, desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. E vamos apresentar ao Senhor as nossas intenções e os nossos pedidos, e a cada invocação poderemos responder assim: Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Para que a Igreja Santa, nossa Mãe, glorifique o nome de Jesus, o seu pastor, e anuncie em toda a parte o Evangelho, oremos, irmãos. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Para que os governantes e as autoridades exerçam com justiça as suas funções e velem pelo bem de todo o povo, oremos, irmãos. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Para que Jesus, o Mestre que sabe instruir, se compadeça das multidões que o não conhecem e venha ensinar-lhes a verdade, oremos, irmãos. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Para que o mundo novo inaugurado por Cristo, sem classes, sem divisões e sem fronteiras, seja a meta para onde caminha a humanidade, oremos, irmãos. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Para que as nossas comunidades paroquiais vivam em união com os pastores que Deus lhes deu, os amparem, com eles trabalhem e por eles rezem, oremos, irmãos. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Para que saibamos, diz o Marcelo que está em São Paulo, com a paciência de quem espera o trigo crescer, não ter preconceitos e nem julgarmos as pessoas, oremos ao Senhor. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Por todos aqueles que nós lembramos nesta nossa celebração, sejam irmãos da Irmandade, sejam pessoas que não são de cá, sejam aqueles que eu no meio, sejam aqueles que de facto não precisam que eu nos no meio, porque cada um sabe bem quem são, por todos eles, oremos ao Senhor. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos.
Escutai, Deus de bondade, os pedidos que nós hoje aqui vos apresentamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Deixar que eu vos diga, os que tiverem boné ou chapéu ou coisa assim, não tenham qualquer problema em colocá-lo, porque realmente eu falei há pouco de uma maneira e agora está a aquecer de facto forte. Podeis sentar-vos um bocadinho, vamos fazer, portanto, vamos preparar o altar. Também, Senhor. Ora, irmãos e irmãs, para que esta nossa Eucaristia seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, que levastes à plenitude os sacrifícios da antiga lei, no único sacrifício de Cristo, aceitai e santificai esta oblação dos vossos fiéis, como outrora abençoastes a oblação de Abel, e fazei que os dons oferecidos em vossa honra por cada um de nós sirvam para a salvação de todos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte por Jesus Cristo. Nascendo da Virgem Maria, Ele renovou a antiga condição humana. Com a sua morte, destruiu os nossos pecados. Com a sua ressurreição, conduziu-nos à vida eterna. E na sua ascensão, abriu-nos as portas do céu. Por isso, com os anjos e santos, proclamamos a vossa glória, dizemos cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade, reunidos na vossa presença em comunhão com a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós
no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, deu aos amigos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice com vinho e, dando graças, deu aos amigos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice de meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. E disse ainda: fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos em ação de graças o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nesta Eucaristia. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos, pelo Espírito Santo, congregados na unidade. Lembrai-vos, Senhor, desta igreja que está aqui também reunida, ao ar livre e também através das novas tecnologias, desta igreja espalhada pelo mundo inteiro, com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo António, todo o clero, todo o povo de Deus, tornai-a perfeita na caridade. Lembrai-vos também daqueles que queremos lembrar nesta Eucaristia, lembrados pela Irmandade do Santíssimo Sacramento, Irmandade do Senhor, o José Estima Morgado e também o Juvenal Tavares de Oliveira, ambos falecidos há relativamente pouco tempo e que a Irmandade quer lembrar. Também no 30º dia lembramos o Eugênio Castanheira e todos aqueles que cada um sabe bem quem são e que não precisa até de serem nomeados. Acolhei-os a todos na luz da vossa presença. Tende misericórdia também de cada um de nós que aqui está e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos com todos eles os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Com confiança, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto aguardamos em esperança a última vinda de Cristo Salvador. Senhor Jesus, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, dai-lhe a união e a paz como é da vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Felizes somos nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis Jesus Cristo, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. O corpo de Cristo.
Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Por todos aqueles que lembramos também nesta celebração, o Eugênio, também o Juvenal e o José Estima da Irmandade do Senhor, todos nossos também, dai-lhes, Senhor, o eterno descanso. Descansa em paz. Oremos. Protegei, Senhor, o vosso povo, que saciastes nestes divinos mistérios, e fazei-nos passar da antiga condição do pecado à vida nova da graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Olhem, apenas 3 avisos. O primeiro tem a ver com o facto de estar a decorrer neste momento na antiga sede da Junta, aqui em Espinhel, uma colheita de sangue para os UC, para os hospitais da Universidade de Coimbra. Esta colheita está a ser efetuada das 9 até à 1h da tarde e poderão participar, e os que quiserem dar sangue dos 18 aos 65 anos podem fazê-lo. Também dizer que na sequência do aviso que nós aqui fizemos, só apareceram 3 pessoas. E, entretanto, uma dessas pessoas acabou por depois dizer que não podia, por motivos também pessoais, que tem a ver com a limpeza que nós gostaríamos de fazer na nossa igreja, ao invés de estar a pedir a uma empresa que a faça. Eu, mais uma vez, peço, até por quanto mais vierem, mais leve se torna, que quem desejar, depois a hora e quando, e essas coisas acertam-se. E também isto, como digo, quanto mais gente vier, menos trabalho temos e, portanto, acho que não é pedir muito que a nossa Igreja-mãe possa, de facto, ter filhos que se interessam pelo zelo para com ela. Portanto, eu só pedia àqueles e àquelas que queiram oferecer-se para este efeito, que falem ou com a Carla Lemos, ou com a Isabel Labora, da Fabriqueira, para ver se conseguimos encontrar gente suficiente. Esta era também uma dessas coisas que eu queria, de facto, frisar. E era outra coisa, peço desculpa, eu não sei. Bolas. Quando chegar à minha idade, vocês vão ver como é que é. Já estou a ver o que é. É os cestinhos. Faites la liaison. Os cestinhos. Nós estamos habituados, de facto, a dar o nosso donativo no meio da missa, na altura do ofertório, mas sabem que agora não se pode fazer, ou não se deve fazer, por motivos que se prendem também com esta pandemia. Os cestinhos estão lá ao pé daquele cruzeiro de granito que está a colar no adro, e pronto, antes de irem embora, se quiserem e se acharem que devem, façam o favor de dar aquilo que entenderdes. Eu tenciono, a partir do mês de agosto, também ter algum tempo de férias, e o que significa que, por exemplo, em Paradela, a missa vai deixar de ser celebrada ao sábado a partir do mês de agosto, mas é provável que possa ser encaixado nesse sábado outra missa de outras paróquias. Mas, entretanto, mantenham-se atentos, nós aqui continuaremos, mesmo em agosto, até porque temos aqui no dia 15 a festa em honra da nossa padroeira,
que vai ser exatamente igual a isto que fizemos hoje, só que, se calhar, se trouxerem para aqui o Andores, era capaz de não ser má ideia. Digo eu. Pronto. E, portanto, no mês de agosto vai haver Eucaristia aqui sempre, mas isto para dizer que no domingo vai ser como hoje, e no sábado vai ser como ontem. Sábado, missa em Pradela, domingo, 9h30, missa aqui, 11 horas em Oz da Ribeira e 7 da tarde em Terbaçou. Sempre que possível, às 7 horas. Durante a semana, ali o parente lá do casainho, e tal, sou padre, se tiver muito calor é melhor ir para a igreja, porque a gente cabe lá todos e tal. Aquilo ao princípio começou realmente a ser agradável, mas isto hoje também é uma exceção. Vamos indo e vendo, não é? Diga? Não, pois não. Pronto. Já estou a dizer como aquela pessoa, já estou como o joio, nunca mais se cala. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Refresquem-se e deem paz. Que o Senhor vos acompanhe.